Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um comentário sobre o batismo de Jesus, o batismo que o Cristo se submeteu às margens, nas águas do Rio Jordão e imerso pelas mãos de João Batista. Eu irei falar sobre este batismo, sobre a teofania que ali se apresenta, se mostra, e o quanto que aqueles sinais e este acontecimento nos são extremamente importantes e caros à nossa fé, ao nosso entendimento acerca das coisas do Cristo, acerca das coisas do Evangelho. Eu vou me ater sobre este episódio do batismo do Cristo e abstrair dele algumas lições para nosso crescimento espiritual e cristão. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, nos ajudar a compartilhar este espaço com outras pessoas que buscam uma compreensão mais consistente, mais madura, uma concepção de evangelho que fale mais ao seu entendimento do que às suas emoções. Infelizmente, nós vivemos num contexto de liturgia evangélica em nosso país, não só em nosso país, mas em boa parte do mundo cristão. Liturgia essa que é uma liturgia mais emotiva, mais apelativa às emoções do indivíduo do que construtora de uma compreensão mais sólida e madura acerca do Evangelho. Como consequência disso, dessa liturgia das emoções, nós nos deparamos com uma quantidade imensa de cristãos que permanecem numa zona de concepção extremamente infantilizada, caricatural e desprovida de conteúdo genuíno acerca do Evangelho do Cristo. Aqui nós nos colocamos na contramão deste Evangelho que só fala as emoções. É claro que as emoções são importantes e Deus também, por meio de seu Espírito, nos afeta do ponto de vista emotivo. Porém, as emoções são fugazes, as emoções são transitórias. Hoje eu estou alegre, amanhã poderei estar triste. Hoje eu estou mais sereno, amanhã eu posso estar mais angustiado. Enfim, as emoções são fugazes, são fugidias. E o que nos ajuda, inclusive, a entendermos a nossa vida quando tomado por estas emoções tão díspares, é esta compreensão mais madura do Evangelho que neste espaço nós buscamos proclamar, anunciar. Portanto, nos ajude a divulgar este espaço a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar essa mensagem mais longe e contribuir para o crescimento e o amadurecimento de muita gente que disso carece, que disso precisa. Bem, o texto que eu me ative para construir essa reflexão é o texto que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos, que para muitos historiadores da literatura do Novo Testamento, dos textos do Novo Testamento, é a fonte que serviu de referência para a elaboração dos evangelhos segundo Mateus e Lucas, e
Marcos, ele mesmo teria se valido de outra fonte para a construção de seu evangelho, a fonte que convencionou-se chamar de fonte Keller, né, que palavra de origem alemã que significa simplesmente fonte, né, significa simplesmente essa origem que teria servido de base para a elaboração do evangelho segundo Marcos. Bem, há um consenso de que Marcos, dentre os evangelhos, há um consenso entre os historiadores do Novo Testamento, da literatura do Novo Testamento, há um consenso entre eles, ou pelo menos aqueles que são mais sérios, por assim dizer, de que Marcos teria sido o primeiro evangelho escrito que serviria de base para Mateus e Lucas. E o evangelho de Marcos é um evangelho muito direto, por assim dizer, muito objetivo, muito conciso, muito simples em sua narrativa. E acerca do batismo do Cristo, nós podemos testificar desta simplicidade, desta objetividade. Marcos vai dedicar apenas 3 versículos para falar do batismo de Jesus. São os versículos de 9 a 11 do capítulo 1 do seu livro. 3 versículos apenas, mas de uma riqueza que, se fôssemos explorá-la, precisaríamos de muito mais tempo para aqui fazê-lo. E eu espero não levar tanto tempo assim para refletir sobre os aspectos ali presentes e o quanto que eles nos são inspiradores, né? Vejam, como eu havia já antecipado, Jesus se dirige ao Jordão para ser batizado por João Batista, essa figura sobre a qual eu já me referi em alguns vídeos atrás, e se você quiser conhecer um pouco melhor a vocação ministério de João Batista, principalmente essa postura, que diríamos até se tratar de uma postura ascética, que ele adotou, e o quanto que ela encerra uma crítica às instituições religiosas e políticas de Jerusalém. Verifique aí na nossa setlist, você vai encontrar um vídeo sobre o qual eu falo desta voz que clama no deserto. Deserto este que não intimidou, não manteve à distância o Cristo. Pelo contrário, Jesus atravessa o Jordão e vai encontrar com João neste deserto para ser batizado. E ele se coloca entre aqueles que iam até João para dele receber o seu batismo. Vejam, Jesus entra na fila dos pecadores, né? Isso aqui é uma bela lição que o Cristo nos dá, lição esta de sua profunda empatia pela humanidade. Já no ato do seu batismo, Cristo demonstra, dá provas do quanto que ele estava sensibilizado ou era sensível às nossas misérias, às nossas mazelas, ao nosso pecado. Jesus, embora não
tivesse praticado pecado, se identifica com o pecador a ponto de entrar na fila juntamente com ele para receber o batismo de João, batismo esse que era endereçado aos arrependidos. O arrependimento era o critério que precedia o batismo nas águas, pelas mãos de João. Ora, havia necessidade de, primeiramente, o indivíduo se arrepender de seu pecado. Ora, Cristo não tinha do que se arrepender, porque pecado ele não havia cometido até então e nem cometerá até a sua morte no Gólgota, no Calvário. Portanto, ao se submeter ao batismo de João, a noção de tempo que essa ideia de batismo pressupõe, no caso do Cristo, já não se refere a um tempo passado. Porque para os demais, para as demais pessoas que procuravam João para serem por ele batizadas, o batismo tinha um caráter retrospectivo, porque ao descer as águas do Jordão, o indivíduo, a priori, estava abandonando sua vida pregressa, sentia dela vergonha, repudiava o seu passado de pecado, o seu passado de mazela, o seu passado de injustiça, de rancor, de usura, de uma vida absolutamente hedonística, enfim, independentemente do pecado ou daquilo que o indivíduo fizera nos dias, em sua vida, em sua vida até aquele momento, por meio do batismo, ele confessava estar arrependido destes seus pecados e predisposto a iniciar uma nova vida, vida agora na perspectiva de Deus. Embora nós sabemos, pela exortação de João, que nem todos que o procuravam para ser batizados demonstravam arrependimento genuíno, a priori este era o critério, a priori esta era a condição para o indivíduo receber o batismo de Cristo. Portanto, o batismo de João Batista, melhor dizendo, portanto, o batismo de João tinha um caráter retrospectivo. Ele se referia ao passado do indivíduo, passado este que o indivíduo buscava agora abandonar. Sentia-se diante dele constrangido e disposto a não mais voltar às velhas práticas. No caso do Cristo, esse caráter retrospectivo, este tempo passado para o qual o batismo indicava, não fazia sequer nenhum sentido, porque, repito, Jesus não tinha uma vida pregressa sobre a qual se arrepender, sobre a qual se envergonhar, sobre a qual se constranger. Logo, o batismo de João para o Cristo tinha, primeiramente, esse caráter empático. Jesus se identifica com o pecador, se solidariza com o pecador, entra na fila dos pecadores para ser imergido nas águas pelas mãos de João. Então, o batismo pelo qual Jesus se submeteu, o batismo de João, tinha esse caráter empático, solidário com a condição pecaminosa do homem. E, num segundo momento, esse batismo de Cristo tinha um caráter prospectivo. Ele apontava para o futuro, porque para Jesus, aquele batismo, e o batismo tem essa ideia
de morte, não é? Porque quando alguém desce às águas batismais, este alguém está morrendo em relação às suas velhas práticas, em relação ao velho homem, para que a partir daí ele renasça como um novo homem. Ele ressurja como um novo homem. Portanto, o batismo tem, em termos simbólicos, encerra simbolicamente esse aspecto de morte, de sepultamento. Enterramos lá o velho homem, deixamos o velho homem naquelas águas e saímos delas como um novo homem, um homem transformado. Ora, no caso do Cristo, essa morte que o batismo alegoriza é muito mais sintomática, porque ela se refere, na verdade, ao batismo na cruz, porque Jesus, em alguns momentos, vai se referir à sua crucificação como um verdadeiro batismo, uma imersão, não nas águas do Jordão, mas nas águas da morte, mas nas águas, nas águas ali da cruz. Ora, Jesus vai se reportar à sua morte, e morte na cruz, como uma forma de batismo. Ora, aos filhos de Zebedeu, né, a João e Tiago, que queriam se assentar um à destra, outro à sestra do Cristo em seu reino, Jesus é enfático em advertir-nos daquilo que haviam pedido, porque para gozar deste lugar de prestígio, o primeiro indivíduo tinha que experimentar o batismo do Cristo, não mais o batismo de João. Ora, o batismo do Cristo, Jesus irá dizer a João e Tiago: podereis beber do cálice que eu haverei de beber? Podereis ser batizados com o batismo que eu haverei de ser batizado? E qual batismo que ele se referia? O batismo da cruz, o batismo de sua morte lá no Calvário. Portanto, ao descer as águas batismais as águas batismais no Jordão, Jesus sinalizava para o futuro de sua crucificação, o futuro de sua morte e morte na cruz. Portanto, este é o segundo traço, segundo aspecto importante acerca do batismo de Jesus. E Jesus se deixa ser submergido às águas pelas mãos de João Batista. E quando ele se ergue das águas, manifestam-se algumas teofanias que são extremamente sugestivas, simbólicas e sugestivas para a nossa reflexão. Ora, primeiramente, nós vemos rasgarem-se os céus se rasgam. Depois nós vemos uma pomba que vai pousar sobre o Cristo, e depois nós ouvimos uma voz a dizer: este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Ora, analisemos, não em ordem cronológica, mas a partir de uma sequência lógica, estas manifestações teofânicas. Ora, primeiramente, salta-nos aos olhos a presença desta pomba branca, que no momento em que Cristo se ergue, adeja sobre ele e sobre ele faz um pouso, e sobre ele descansa, e sobre ele repousa. Ora, este pássaro
voando sobre as águas do Jordão até encontrar um lugar firme para pousar, e este lugar firme é o Cristo. Este pássaro já nos reporta aos primeiros versos do livro do Gênesis, quando o autor diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus voava, adejava sobre as águas. Ora, é a mesma metáfora lá no Gênesis, antes de Deus formar a terra, antes de trazer à vida toda a criação, inclusive o homem, o Espírito de Deus pairava, voava, adejava, e o texto hebraico vai se referir ao Espírito de Deus como um pássaro voando, adejando e repousando sobre o seu ninho. Ora, é esta imagem que o texto hebraico deste versículo explora, apresenta, expressa. Esta mesma imagem agora se manifesta no batismo do Cristo. E agora o Espírito, que se manifesta por meio de uma pomba, encontra um lugar firme para fazer seu pouso. Vejam que metáfora bonita, né? Vejam que metáfora extremamente sugestiva. Esta pomba que voa sobre as águas do Jordão vai identificar no Cristo o lugar ideal para fazer morada, para habitar. Ora, e no Cristo, o homem se torna este lugar ideal para que o Espírito de Deus também nele repouse, também nele faça morada. Ora, o Espírito busca esse ponto firme, este ponto seguro, e ainda que inseguro, inconstante talvez, mas predisposto a se abrir para ser transformado pelo Cristo, que enviou o seu Espírito para representá-lo entre os homens e homens pecadores. Ora, o Espírito busca este ponto firme sobre o qual ele deseja repousar, né? A mesma imagem que vai aparecer no episódio do dilúvio, quando Noé solta um pássaro esperando que ele não retorne por ter encontrado um lugar firme. Por vezes, Noé soltou este pássaro e este pássaro retornou até o dia em que ele soltou novamente o pássaro e o pássaro não mais voltou, o que o levou a inferir que já havia porto seguro, já havia terra firme, já havia lugar firme para que ele, Noé, e sua família desembarcassem da arca e recomeçassem sua vida, e reiniciassem a sua vida. Ora, esta mesma imagem aparece lá no Jordão, quando o Espírito voa sobre o Cristo e nele faz morada. Ora, o Espírito que se manifestava lá no Jordão e encontrou em Cristo repouso, também pretende repousar em nós e fecundar em nós o fruto do Espírito, como uma pomba que aquece os seus ovos no ninho se propõe a fazer, até que destes ovos surjam novas vidas, surjam novos pássaros. Ora, da mesma forma, o Espírito se propõe a fazer isso em nós, pousar em nós, a fim de que em nós seja fecundado
seja fecundado o fruto do Espírito, do novo homem, não do velho homem, porque o velho homem já foi batizado com Cristo em sua morte no Calvário, porque este batismo no Calvário, para nós, é o batismo que precede qualquer outra forma de batismo, porque imersos no Calvário, nós nos damos conta da dimensão do nosso pecado, bem como da graça, da obra redentora de Cristo sobre as nossas vidas. Este é o lugar essencial do nosso verdadeiro batismo. É para a cruz que devem acorrer os pecadores, porque é dela que vem o nosso perdão, é dela que vem a nossa expiação, é dela que vem a nossa redenção, é nela que o nosso Salvador se manifestou plenamente, se entregou plenamente em nosso lugar. Ora, o lugar hoje, o ponto hoje sobre o qual nós, agora arrependidos de nosso pecado, temos que ter um encontro primeiro com Cristo, é na cruz, para sermos batizados juntamente com Ele no Calvário. Ora, um segundo aspecto, uma segunda teofania que se apresenta assim que Cristo sobe das águas do Jordão, é este céu que rasga. E Marcos vai usar uma expressão que não é uma expressão delicada, pelo contrário, uma expressão que encerra um gesto até mesmo agressivo. Ora, Marcos vai dizer que os céus se rasgaram, né? Outra expressão extremamente sugestiva, porque não poucas vezes, a obra do Cristo entre os homens é alegorizada por meio dessa expressão que implica uma ruptura, e uma ruptura até mesmo violenta, por assim dizer, né? Porque Cristo se apresenta a nós nos propondo certas rupturas, né? Nos propondo certos rompimentos. Ele próprio vai dizer que não veio trazer a paz, mas a espada. Este é o conflito. Ele veio trazer o conflito que surge no indivíduo quando ele se vê diante desta encruzilhada, quando ele se vê diante desta escolha, quando ele se vê diante da impossibilidade de conciliar, de sintetizar sua vida pecaminosa com a nova vida que Cristo tem a lhe oferecer. Ora, a espada que Cristo traz é justamente esta espada que não exige, que dispensa, que coloca o indivíduo diante da necessidade de seguir o Cristo de forma integral, de forma plena, não cindido, não dividido, mas pleno, rompido radicalmente com sua vida pregressa. Ora, Jesus veio trazer essa espada, essa coisa que corta o vínculo que nos une, que nos prende a esta condição pecaminosa, a esta mazela existencial, as nossas misérias existenciais. Ora, a espada que Cristo traz é a espada que quer romper este vínculo e proporcionar-nos uma nova vida, uma nova existência, uma existência construída a partir de alicerces mais sólidos, alicerces que Deus coloca na base
de nossa existência. Ora, esse céu que se rasga, de algum modo, vai aparecer, está presente também nessa espada que Cristo trouxe, como estava presente nas vestimentas que ficaram ao pé da cruz quando Jesus foi nela pendurado. Ora, os evangelistas vão dizer que aos pés da cruz ficaram as suas vestimentas e a sua túnica inconsútil, sem nenhum remendo, perfeita, mas as suas vestimentas, as suas demais vestimentas foram partidas entre os soldados romanos que ali estavam. Ora, partidas em 4, partidas de forma quádrupla, como que indicando, né, a totalidade do mundo para onde se espalhariam as boas novas do Evangelho, que se torna pleno no alto daquela cruz, simbolizando a universalidade da salvação, da redenção que Cristo se propôs a oferecer aos homens. Ora, os soldados ficaram cada um com uma parte. Isso é extremamente sugestivo, isso é extremamente simbólico, porque do Cristo, hoje em nossa condição, nós podemos conhecer apenas uma parte, né? Ora, o próprio Paulo vai dizer isto, que hoje nós conhecemos por parte, mas em breve ele nos será revelado de forma plena. Mas por menor que seja esta parte, quanta riqueza nela há, quanta glória nela há, quanta beleza nela há. Cristo se mostra por parte, porque não seríamos capazes de contemplá-lo em sua plenitude. João, na ilha de Patmos, quando o viu, caiu aos seus pés como se estivesse morto, porque não é possível a este corpo, a este organismo, a esta nossa limitação orgânica, emocional, química, seja lá o que for, suportar a grandeza da sua glória. No alto da cruz, mais ainda, Jesus brada e diz que tudo estava consumado, e ao entregar ao Pai o seu Espírito, expirou, e ao expirar, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ora, o mesmo gesto, a mesma, entre aspas, agressividade, o mesmo rasgo abrupto, de alto a baixo, o véu do templo, que fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, podia adentrar. Ora, o véu se rasgou de alto a baixo, e o véu era alto mesmo. E de alto a baixo, por quê? Porque a ação do rasgo partiu de cima. Foi Deus quem o rasgou com suas próprias mãos, a dizer aos homens que ele agora já não estava mais no templo, ele agora estava no alto daquela cruz. O lugar para se encontrar com ele agora seria no alto daquela cruz. Ora, os céus se rasgam quando Jesus sobe das águas do Jordão, o que demonstra a urgência com a qual Deus quer se revelar a nós, se comunicar a nós, se propor a nós, porque Deus não se impõe, Deus se propõe. Ora, os céus se rasgam, demonstrando a pressa, a urgência com a qual Deus deseja se comunicar a nós, conviver conosco, estabelecer conosco um convívio de
comunhão. Aqui nós vemos a urgência e a única que deve palpitar nossos corações. Nós que vivemos, nós que somos arrebatados por tantas pequenas emergências ou urgências, né? A urgência de receber uma mensagem pelas redes sociais, por um WhatsApp, um Instagram da vida. E quanta urgência isso acarreta em nós. Ora, a urgência de responder a uma mensagem que nos foi enviada pelas redes sociais. Pequenas urgências, mas quanta angústia elas produzem em nós, quanta ansiedade elas criam, elas geram em nós. Ora, aqui nós vemos que a única urgência que realmente importa é a urgência deste nosso encontro com um Deus que rasga os céus para vir até o pecador e com ele estabelecer uma relação comunitária, um convívio comunitário, uma comunhão bela e transformadora. Depois se ouve uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. E aqui nós devemos olhar novamente para o Cristo. Vejam, primeiro, nós temos aqui uma voz, mas esta voz apela à nossa visão, porque o autor Marcos vai usar um pronome demonstrativo. Este é o meu filho amado. Ora, o pronome demonstrativo aponta para o Cristo. Ora, é para ele que devemos olhar. É a ele que devemos seguir. É nele que devemos nos espelhar, porque se assim o fizermos, também como ele, seremos chamados de filhos de Deus, em quem Deus também se apraz, em quem a alma de Deus se deleita. Ora, e é possível que Deus se deleite com um homem como é. E a própria Bíblia nos dá exemplo disso. Miguel, quando vai ter com Daniel, se reporta a ele dizendo ser ele, Daniel, um homem muito amado no céu, um homem muito desejado no céu. Ora, em Cristo nós nos tornamos amados de Deus. Ora, olhando para o Cristo, seguindo ao Cristo, nós nos tornamos também filhos de Deus. Não mais apenas uma criação, mas filhos de Deus, porque fomos nascidos de novo por meio de sua palavra e por meio de seu Espírito a nós oferecidos. Ora, se olhamos para o Cristo, nele nos espelhamos e o seguimos, nós também já podemos ouvir, por meio dos ouvidos da alma, o Espírito falar profundamente a nós, que também somos filhos de Deus, sobre os quais ele também se apraz, ele sente algum deleite. Ora, revisitemos nossa vida para identificar aí aquilo que de fato causa prazer, o prazer de Deus em nós. Para isto é, entre aspas, simples, basta fazermos o que Cristo fez, basta andarmos como Cristo andou, basta vivermos como ele viveu. E aí certamente também Deus em nós encontrará algum deleite e algum prazer. Deus te abençoe, prazer enorme dirigir a você esta mensagem. Eu espero que ela tenha te
edificado, te inspirado, não deixe de deixar aí o seu joia, o seu like, porque o YouTube entende isso de forma positiva e nos ajuda a levar este vídeo mais adiante. E um forte abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.